Em um mundo onde segredos são moeda de troca e as aparências escondem cicatrizes profundas, Helena é uma mulher marcada por desilusões. Aparentemente forte e decidida, ela carrega em seu íntimo uma fúria silenciosa e um desejo incontido de justiça. Traída por aqueles em quem mais confiava, Helena decide desenterrar cada segredo, expor cada mentira e, finalmente, confrontar aqueles que a feriram. Sua jornada não é apenas sobre vingança. É uma busca por verdade, por paz e, talvez, uma chance de recomeço. Porém, quanto mais fundo cava, mais se vê frente a frente com seus próprios medos, seus próprios erros e as sombras do que se tornou. Nessa narrativa de dor e redenção, Helena nos conduz a uma reflexão profunda. Até onde vale a pena ir quando a verdade pode custar tudo? Nos olhos do mundo, Helena e Marcos eram um casal perfeito. Aqueles que os conheciam de fora acreditavam que o amor deles era um exemplo a ser seguido. Viagens juntos, jantares com amigos e um sorriso sempre impecável nas fotos. Mas como dizem, não há nada mais perigoso do que julgar um livro pela capa. O que poucos imaginavam é que, no silêncio das paredes do lar, o amor já havia cedido espaço a ressentimentos e desconfianças. Helena sentia isso a cada olhar frio, a cada sorriso forçado de Marcos. Quem nunca, afinal, vestiu uma máscara para esconder uma verdade amarga? Por mais que os anos tivessem passado, o casamento dele se transformou num teatro bem ensaiado. O público era a família, os amigos, até mesmo os colegas de trabalho. Só que, enquanto eles encenavam o papel de almas gêmeas, as mentiras se empilhavam e os segredos se acumulavam. Helena, no entanto, começou a se perguntar: quantas mentiras cabem em um relacionamento antes que ele se rompa de vez? É aquela velha história de segredos guardados debaixo do tapete. Uma hora, eles criam um obstáculo tão grande que fica impossível caminhar. E, convenhamos, ninguém é de ferro para viver assim para sempre. A verdade é que um casamento assim vai minando a confiança, o amor e até o respeito que uma vez existiu. Helena começou a se perguntar: e se o que ela e Marcos estavam vivendo fosse um campo de batalha disfarçado de lar? Esses pensamentos, sempre acompanhados de um toque de ódio, despertavam nela uma vontade de rasgar o véu das aparências e descobrir quem realmente era o homem com quem dividia a vida. E ali, no meio dessas suspeitas e tensões, uma pergunta se ergue como uma sombra: o que acontece quando o amor se transforma em pura desconfiança? Helena, aos poucos, começou a notar um comportamento estranho em Marcos. Ele chegava mais tarde do trabalho, tinha desculpas prontas e cada vez mais parecia se esquivar das conversas. Pequenos detalhes que poderiam passar despercebidos para qualquer outra pessoa se tornavam para ela evidências de algo maior. No fundo, ela sentia que seu amor por ele se desfazia em um rio de dúvidas e inseguranças. Porque, afinal, quem nunca sentiu aquela pontada de desconfiança, que cresce como uma semente ao menor sinal de segredo? A mente de Helena se tornou um campo minado. Cada vez que Marcos desviava o olhar ou não estava onde dizia, ela sentia o peso das possíveis mentiras. E quando o amor começa a ser corroído por suspeitas, até os gestos mais inocentes se tornam carregados de significado. Ao ver Marcos no celular, rindo de algo que ela desconhecia, Helena sentia como se estivesse fora de um mundo que já foi seu. A pergunta que a atormentava era: até onde ela poderia ir para descobrir a verdade? Para Helena, esses sinais pequenos foram suficientes para acender uma faísca que ela não conseguiria apagar. Decidida, ela começou a investigar o que pudesse lhe dar respostas, por menor que fosse. E, à medida que ia mergulhando no mundo secreto de Marcos, cada descoberta era um passo a mais para fora do que conheciam como casamento. Ela sentia que o amor e a confiança, que antes a mantinham forte, agora se diluíam em um ódio crescente. O que ela encontraria a seguir era apenas o início de algo muito maior. Helena, movida pela curiosidade, foi fundo na vida de Marcos, buscando qualquer coisa que explicasse sua mudança. Foi então que ela descobriu um nome do passado, alguém que ela jamais esperava ver novamente. Uma figura que representava muito mais do que um antigo conhecido, era alguém que carregava feridas e memórias que Helena preferia manter enterradas. Mas, como dizem, segredos enterrados têm o estranho hábito de voltar à superfície quando menos se espera. Esse reencontro, ainda que indireto, começou a mexer com Helena. Agora, ela não via apenas a traição de Marcos como uma afronta, mas como uma cruel ironia do destino. Cada lembrança de sua antiga vida vinha acompanhada de emoções que ela pensava ter superado, mas que, na realidade, apenas tinham sido adormecidas. O passado, com suas dores e cicatrizes, parecia querer se fazer presente, e Helena se viu obrigada a confrontar essas sombras antigas, mesmo que a contragosto. A cada nova informação sobre essa ligação entre Marcos e seu passado, Helena sentia que as peças do quebra-cabeça se montavam em algo muito mais complexo.
Ela se perguntava até que ponto sentimentos de amor e ódio poderiam coexistir dentro dela. E, de certa forma, entendia que, para seguir em frente, precisaria lidar com as marcas que essa pessoa havia deixado. No entanto, um pensamento lhe escapava. Será que saber toda a verdade traria algum alívio, ou só mais destruição? Depois de semanas de desconfiança, Helena reuniu coragem para confrontar Marcos. Com o coração acelerado e a mente fervilhando de perguntas, ela o pressionou até que ele revelasse seu envolvimento com Lara, a melhor amiga dela. A sensação foi devastadora, como se o mundo desmoronasse aos seus pés. O amor que ela sentia por ele se transformou num ódio puro e intenso, queimando como uma fogueira sem controle. Para Helena, aquela traição era uma marca irreparável. Sentia-se traída não só como esposa, mas também como amiga, como mulher. Era um golpe duplo, que atingia em cheio sua confiança e a fazia questionar a autenticidade de tudo o que viveram. Helena decidiu que não seria apenas uma vítima. Com a força que ainda lhe restava, ela resolveu buscar a verdade completa, por mais dolorosa que fosse. Naquele momento, a vingança parecia o único caminho para encontrar alguma paz. Determinada a não ser a única a sofrer, Helena traçou um plano para desmascarar Marcos e Lara, expondo segredos que ele tentava esconder. Com uma frieza que nem sabia que possuía, ela arquitetou uma maneira de trazer tudo à tona. O amor, o ódio, as mentiras. Cada peça daquele jogo estava prestes a ser desnudada. Ela só não imaginava que esse caminho poderia ser ainda mais tortuoso do que imaginava. Tomada pela dor, Helena decidiu manipular as peças do jogo. Criou uma rede de mentiras tão complexa quanto a que Marcos e Lara haviam feito, mas, dessa vez, ela estava no controle. Movida pela vingança, foi tecendo situações para que cada um dos envolvidos sentisse o peso da traição. Como um quebra-cabeça, cada mentira era uma peça que ela encaixava para que todos ao seu redor fossem afetados. Ela começou a ver a si mesma de forma diferente, como uma estrategista. Em vez de ser a vítima, agora era a mente por trás de um plano bem orquestrado. Helena sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas a dor lhe deu uma nova perspectiva. Aquela imagem de esposa fiel e dedicada já não existia mais. Ela era agora uma mulher em busca de justiça, mesmo que isso significasse se perder um pouco mais a cada passo. Porém, a cada nova mentira, Helena percebia que estava se afastando de quem era. Ela se perguntava se esse caminho valia a pena. O ódio e a manipulação que consumiam sua alma poderiam ter um preço que nem ela esperava. Mas, para Helena, voltar atrás já não era uma opção. Ela estava no ponto em que só queria ver até onde essa jornada levaria. Em sua jornada de vingança, Helena começou a descobrir segredos ainda mais profundos do que imaginava. Não era só Marcos que mentia. Sua vida inteira parecia ser uma construção de enganos e traições. Segredos que envolviam sua família, amizades e até o passado mais distante estavam surgindo como uma avalanche. O que começou como uma busca pela verdade virou uma descoberta de sua própria história. Cada segredo revelado era um golpe, trazendo à tona dores que ela nem sabia existir. Helena percebeu que sua vida estava cercada de mentiras e que confiar, de alguma forma, sempre a colocava em posição de ser traída. Isso mudou seu olhar sobre o que acreditava ser verdade, principalmente, sobre a lealdade das pessoas ao seu redor. Ela se viu como uma peça em um jogo que vinha sendo jogado há muito tempo, sem seu conhecimento. Esses segredos trouxeram um dilema para Helena. Ela questionava se tudo o que viveu havia sido em vão e se ainda havia espaço para redenção em sua vida. Cada descoberta parecia abrir uma nova ferida, mas também acendia uma faísca de superação. No fundo, Helena sabia que para seguir em frente, precisaria decidir o que fazer com todas essas verdades. E essa decisão seria o ponto de virada. Ao confrontar Marcos e Lara com todas as verdades descobertas, Helena foi surpreendida por revelações sobre seu próprio passado. Eles a confrontaram com atitudes e escolhas que ela mesma fez anos atrás, e ela se viu forçada a questionar o próprio julgamento. Pela primeira vez, a dúvida do perdão surgiu em sua mente. Será que a vingança era o único caminho ou o perdão poderia, de alguma forma, libertá-la desse ciclo de ódio? Nesse momento, Helena percebeu que a vingança transformava em alguém que ela mal reconhecia. Cada ação dela trazia consequências que não eram fáceis de ignorar. Em vez de paz, sentia-se cada vez mais presa a essa situação, como um ciclo interminável. A vontade de perdoar parecia contradizer o ódio que a consumia, mas, no fundo, ela sabia que precisava de algo mais para se libertar. Perdoar era uma decisão tão difícil quanto se vingar, e Helena se viu em uma encruzilhada. Ela sabia que o perdão exigiria um sacrifício enorme, um desprendimento de suas feridas e uma coragem que ela ainda não sabia se possuía. Mas enquanto ela refletia sobre essa escolha,
uma nova possibilidade surgia. E se o perdão fosse a única forma de realmente vencer o jogo de mentiras e traições? Quando Helena percebeu que havia algo maior por trás das traições, decidiu unir forças com um aliado improvável, alguém que também foi prejudicado por Marcos e tinha suas próprias contas a ajustar. Essa aliança inesperada foi o impulso que ela precisava para continuar sua busca pela verdade. Afinal, até no ódio é possível encontrar alianças, principalmente quando o objetivo é uma vingança em comum. Trabalhando juntos, Helena e esse aliado criaram um plano para desmascarar todos os envolvidos, revelando as mentiras que estavam escondidas e expondo a verdadeira face de cada um. Era a última cartada, a grande jogada para finalmente colocar um fim nas aparências e mentiras. Com o plano em movimento, Helena se preparou para o confronto que traria à tona a verdade final. A reunião com todos os envolvidos foi tensa, o ar carregado de expectativas e ressentimentos acumulados. Ali, em um momento de exposição total, Helena revelou cada detalhe que descobriu, desmantelando as camadas de mentiras que sustentavam suas relações. A revelação foi como uma explosão, deixando cada um dos presentes sem palavras, expostos em sua hipocrisia e traição. Para Helena, ver as reações de surpresa e choque foi um misto de satisfação e tristeza. Era uma vitória, sim, mas amarga. A cada palavra, a cada segredo que ela jogava na mesa, ela sentia o peso do que havia se tornado. Não era apenas uma questão de justiça, mas de libertação pessoal. Desmascarar a verdade era, para ela, um modo de romper com o passado e com as mentiras que tinham sido sua prisão. No entanto, ao ver a destruição que suas ações causaram, Helena se deparou com a grande pergunta que ainda a atormentava. Essa verdade, afinal, trouxe paz ou mais dor? O vazio que ficou depois da revelação parecia ser um abismo, deixando-a em dúvida se toda essa exposição valerá a pena. Mas, no fundo, sabia que só depois de desenterrar tudo poderia começar a reconstruir algo verdadeiro. Após a tempestade da revelação, Helena se viu em um caminho de renovação. A dor e o ódio que a moviam agora haviam perdido força, e ela se permitiu um momento de reflexão. Era hora de deixar o passado para trás e começar a se redescobrir, a buscar uma nova identidade, livre de mentiras e traições. Ela sabia que esse processo não seria fácil, mas entendia que precisava disso para encontrar paz consigo mesma. Com o tempo, Helena começou a reconstruir a própria vida, rodeada de pessoas que realmente valorizavam sua sinceridade e força. Aquela mulher marcada pela dor deu lugar a uma versão mais madura, que aprendeu a viver sem carregar o peso das mentiras e das mágoas. Ela transformou sua experiência em aprendizado, usando cada momento de sofrimento como uma lição de superação e fortalecimento pessoal. Por fim, Helena encontrou uma nova forma de seguir em frente, com um coração que já não guardava rancores. Sua trajetória de dor e revelações lhe ensinou a importância da verdade e da liberdade que vem ao se libertar de amarras antigas. Esse recomeço não era uma vitória sobre os outros, mas uma conquista dela sobre si mesma. E, pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentiu realmente em paz. Depois de encarar seus fantasmas e desafiar os alicerces de sua própria vida, Helena emerge não como a mulher que planejou vingança, mas como alguém que aprendeu a se libertar do peso das mentiras e das amarras do passado. A jornada por justiça e verdade lhe trouxe mais do que ela imaginava. Trouxe a descoberta de sua própria força, a aceitação de suas falhas e, sobretudo, a liberdade de seguir em frente. Em meio ao caos que causou, Helena encontrou paz, um recomeço que não dependia mais do que os outros fizeram ou deixaram de fazer, mas de sua capacidade de perdoar e de abrir caminho para uma nova vida. Seu caminho é um lembrete poderoso de que, por mais dolorosa que seja a busca, a verdade liberta, e o perdão, por fim, traz a cura que ela jamais pensou ser possível. Olá, pessoal! Se você está gostando deste vídeo e acha que o conteúdo tem sido útil ou interessante, eu adoraria contar com seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar criando mais vídeos para vocês. Sua interação faz toda a diferença e me motiva a trazer sempre mais conteúdos incríveis para o nosso canal. Muito obrigado por estarem aqui e por todo o carinho. Vamos juntos nessa jornada.